Quer usar melhor o Excel? Fica neste vídeo que eu te mostro opções simples para facilitar as tarefas do dia a dia. E agora nessa aula 2, nós vamos continuar com alguns conceitos importantes para você que está começando no Excel, algumas informações que vão te ajudar bastante a trabalhar com as planilhas de Excel. Lembrando que essa é uma continuação. Se você não assistiu ainda a aula 1, verifica aqui no canal, tem um vídeo com a aula 1 onde eu explico como identificar a célula em que você está no Excel, como você localizar essa célula, porque esse é o ponto de partida para tudo que nós vamos fazer no Excel. É identificar onde você está, porque para as funções, para as operações de cálculos, para todas as operações que são feitas no Excel, a gente precisa dessa informação. E tem outras dicas que eu passo nesse vídeo. Eu explico bem rapidamente ali sobre onde encontrar as funções, que são as fórmulas. Quando você ouvir a palavra função e fórmula no Excel significa a mesma coisa. Então eu explico bem rapidamente ali. No canal tem outros vídeos falando sobre funções, mas para quem está começando eu recomendo a ir um pouco mais devagar, para você entender primeiro os conceitos que existem quando você lida com as informações do Excel, para não misturar e não confundir, tá ok? Então aqui nessa aula 2 a gente vai continuar a verificar alguns conceitos importantes e eu vou começar aqui apresentando para vocês essa planilha, que é uma lista de clientes, tá? Veja que eu estou aqui eu estou aqui no meu arquivo pasta 1, esse é o nome do meu arquivo Excel, e dentro do meu arquivo Excel pasta 1 eu tenho a lista de clientes. Essa lista de clientes ela vem de um outro vídeo que eu criei explicando sobre as funções de datas do Excel, é por isso que nós temos algumas informações aqui de data, mas por enquanto, para você que está começando, eu recomendo a olhar esse vídeo primeiro, a olhar as outras aulas que eu vou criar com noções básicas antes de ir para as funções de datas, tá ok? Então vamos lá conhecer mais alguns conceitos aqui básicos do Excel. Bom, então eu tenho aqui a minha planilha, lista de clientes, aonde eu tenho na coluna A o código do cliente, na coluna B o nome do cliente, na coluna C o faturamento anual desse cliente, na coluna D eu indico se ele é cliente VIP ou não, na coluna E a data de contrato, e da coluna F até a coluna I são fórmulas que eu criei que mostram sobre datas, tá? Isso aqui a gente vai deixar para mais para frente, depois você procura lá no canal um vídeo que fala sobre fórmulas de datas. Mas vamos nos concentrar aqui primeiro nesse conceito importante aqui que é sempre interessante de ver no Excel quando você lida com dados. Bom, tem uma opção aqui dentro do Excel, no menu Exibir, que se chama Congelar, tá? Essa opção do Excel vocês precisam conhecer porque ela é muito útil. Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro uma coisa que é o seguinte. Eu vou primeiro começar aqui. Veja que a minha planilha, ela começa a minha lista de clientes, ela começa aqui no cliente número 1 e vai até o cliente número 24. Quando eu vou descendo essa planilha aqui, vocês vejam que o título das colunas ele some, tá vendo? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu vou só para mostrar para essa lista aqui ficar um pouco maior, eu vou descer aqui e vou chegar aqui até a lista de clientes número 80. Digamos que eu tenho aqui 80 clientes na minha lista, tá? Eu só arrastei aqui para a gente ter um exemplo de uma lista grande, né? Com vários casos aqui, vários nomes de clientes. Ele só repetiu, tá, pessoal? Ele só repetiu nomes de clientes que já existem, ó, Olivia, Sabrina. Ele só repetiu aquele mesmo bloco
que eu já copiei. Veja que conforme eu desço a minha lista, o título ele some, né? Então imagina que eu estou lá embaixo, eu quero saber que número é esse daqui. O que é esse número aqui? O que é isso aqui? Qual é o título daqui? Como é que você faz para congelar essa primeira linha aqui? Você vai clicar na célula abaixo da linha que você quer congelar e tá vendo essa opção aqui, ó, congelar linha superior? Tá vendo que o que está em azul tem um sinal aqui de gelo? Quer dizer que se você clicar aqui, ele vai congelar aqui e não vai tirar mais essa linha aqui do seu campo de visão. Ela vai ficar congelada aqui. Então, mais uma vez aqui, veja que se eu desço, o título desaparece, o título das minhas colunas. Se eu clico em congelar, ele vai fazer o quê? Ele vai congelar essa linha na minha tela, e por mais que eu vá aqui até o final da minha planilha, a linha número 1 está congelada. Veja que eu desci e ele vai só descendo as outras linhas, mas a linha 1 ele congela, tá? Então é isso que significa congelar a primeira linha, a linha superior. Isso aqui é muito útil quando você está trabalhando com Excel, para sempre ter no seu campo de visão o título, né? Se a sua planilha é muito grande, você está lá no meio da planilha com um monte de informação e você não sabe o que significa essa coluna aqui, é data do que? Isso aqui, por exemplo, você está lá embaixo. Se você não congelar, você não vai saber que essa coluna D aqui é uma coluna que mostra se o cliente é VIP ou não. Você não vai saber se aqui é um ano. Você vai ver só um número lá e vai falar, mas o que é isso aqui? Então é importante saber essa opção. Depois, se eu quiser descongelar, ó, veja que se eu clico aqui, descongelar painéis, ele volta ao que estava antes. Então, se eu desço, ele já descongelou aquela linha. Tá vendo? Então, agora eu quero congelar, por exemplo, aqui, a gente congelou a linha, né? A linha número 1. Vamos dizer que a sua coluna aqui, que a sua planilha, ela é muito grande e você quer ir para a direita, tá? Eu vou só copiar aqui, por exemplo, essa coluna aqui, ó. Para copiar a coluna, até mostrando para vocês, eu marquei aqui, para você selecionar a coluna inteira, você clica aqui na coluna E, botão direito, copiar, e aí você vem na coluna que você quer aqui em seguida, seleciona ela também, botão direito, colar. Tá? Então, digamos que você está aqui trabalhando com a sua planilha, ela é muito grande e você quer trabalhar aqui com a data de contrato. Mas ao mesmo tempo que você está trabalhando com essa informação na coluna J, você quer também verificar o código e o nome do cliente. Tá? Você não quer que desapareça o nome do cliente porque você quer saber essa data de contrato é de qual cliente. E assim, tá vendo que corta o nome do cliente? Então, o que eu faço aqui para congelar a coluna? Eu clico aqui e em seguida eu vou clicar aqui nessa opção congelar painéis. Eu vou te explicar a diferença aqui entre congelar painéis e essas outras opções aqui, congelar linha superior e primeira coluna. Bom, então eu clico aqui em congelar painéis, o que ele fez? Veja que aparece uma linha aqui um pouco diferente das outras, porque se eu andar para a direita aqui, veja que ele congelou a coluna A e B. Então ele até, ó, quando eu ando aqui, ele até desaparece a coluna C. Por quê? Porque ele congelou as duas primeiras colunas. Agora eu vou mostrar um outro exemplo. Eu vou descongelar painéis para tirar essa ação de congelar. E se eu clicar aqui, ó, congelar primeira coluna, o que ele vai fazer? Ele vai congelar só a coluna A, não vai congelar o nome do cliente. Muita gente erra nisso aqui, porque fala, eu quero congelar as duas primeiras colunas, não só a primeira. Como é que eu faço? Se você quer congelar as outras colunas depois da primeira, você vai ter que usar essa opção aqui, congelar painéis. Mais um exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui em cliente VIP e ele vai me congelar tudo que está antes. Então eu clico aqui em congelar painéis,
E aí ele congelou a coluna A, B e C. Tá vendo? Então é importante saber a diferença entre congelar a primeira coluna e congelar painéis. A mesma coisa aqui do exemplo da linha. Lembra que eu estava aqui nessa linha 2 quando a gente congelou a linha e eu cliquei aqui em congelar linha superior. Lembra que ele congelou só a linha 1? Agora, digamos que eu queira congelar a partir da linha 4. Eu quero deixar sempre visível aqui essas 4 primeiras linhas. Né? Digamos que você está trabalhando com uma informação da planilha que é importante você ver, por exemplo, as 5 primeiras linhas além do título aqui dessa planilha. Então o que eu faço? Eu venho aqui em congelar painéis. E aí quando eu desço, veja que as outras linhas aqui, elas descem nessa ação aqui de rolar aqui a barra de rolagem, mas as 5 primeiras estão lá congeladas. Se você clicar aqui, ó, congelar linha superior, ele vai fazer o quê? Ele vai congelar só a linha número 1. Tá? Então é importante conhecer essas opções aqui para não confundir na hora que vocês estiverem trabalhando com uma planilha grande de dados. Bom, então aqui a gente falou sobre as opções de congelar primeira coluna, linha superior e descongelar painéis. Eu vou deixar aqui então congelada essa opção. E aproveitando que nós estamos aqui no menu exibir, eu vou mostrar uma outra funcionalidade para vocês aqui, que é bem interessante, e até porque algumas vezes o que eu estou vendo aqui na minha tela não é o mesmo que vocês estão vendo aí, né? Então muita gente pode se perguntar, como é que eu faço para ver? Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui no menu exibir? Eu tenho algumas opções aqui que eu posso marcar, tá? Digamos que aí no seu Excel você não está vendo o que eu vejo aqui, o nome das colunas, tá? Ele mostra aqui essa opção dentro do exibir, títulos. Se eu tiro aqui títulos, tá vendo que some o nome das colunas, A, B, C, D e E? Eu não recomendo usar assim, viu pessoal? Apesar de algumas pessoas preferem usar assim, de repente, para tirar muito as opções da tela, só que essa informação aqui de título, ela é a base para você utilizar o Excel. A não ser quando você for fazer alguma apresentação, for mostrar um relatório, alguma coisa assim, que você não precisa realmente, você precisa só mostrar os dados, então você pode tirar essa opção aqui. Mas no dia a dia, esse título é importante para você se localizar. A mesma coisa aqui, ó, barra de fórmula. Se eu tiro aqui, tá vendo que ele tirou aquela barra branca que estava aqui? Só que aquela barra branca é exatamente o local aonde eu identifico o que tem nessa célula aqui. Ele me mostra o que o Excel está calculando para chegar nesse número 102. Ele me mostra aqui que ele usou a fórmula dias entre essas duas células aqui. Então, essa informação barra de fórmula é importante. E eu estou mostrando essa opção justamente para o caso de você não estar visualizando aí no seu Excel. Né? Pode ser que quando você abra, essas opções não estejam habilitadas. Então, se esse for o caso, vem aqui no menu exibir, verifique se essas opções estão ativas e aí você vai conseguir ver a linha e os títulos dessas colunas, de cada coluna. A mesma coisa aqui, ó, linhas de grade. Quando eu tiro isso daqui, ele vai tirar as linhas aqui do Excel. Tá? Então, é muito a gosto de cada um, depende de como vocês vão trabalhar aí no dia a dia, o que vocês preferem. O importante é vocês saberem aonde ativar, aonde desativar, porque se sumir da tela, você sabe aonde ativar, tá bom? Um outro recurso bem importante aqui, ó, é essa opção aqui de zoom. Tá vendo? Ó, hoje eu tô com zoom aqui 130%, mas se eu aumentar aqui 150%, vê que aumentou aqui o zoom da tela. Se eu for para 200%, aumentou aqui o zoom. Se eu diminuir aqui para 75%, diminuiu o zoom. Então também é a gosto de cada um e pelo motivo que você utiliza o Excel.
né? Tem gente que gosta de ver toda a planilha de uma forma só e tem uma visão boa também. Então a pessoa vai usar essa opção. Tem gente que prefere ver aqui o que está acontecendo em cada célula. Então você pode colocar um zoom maior, né? E aí essa opção ela é bem interessante para isso. Essa função aqui, zoom na seleção, é o que? Ele vai dar o zoom na célula que está selecionada. Então se eu clico aqui, der um zoom na seleção, ele vai dar o zoom aqui. Mas por exemplo, ó, vamos diminuir aqui embaixo também a barra de zoom, tá? Tá vendo aqui embaixo, ó, 360%. Se eu for diminuindo aqui, ó, ele vai diminuindo o zoom. Vai diminuindo o zoom. E aí se eu for aqui, por exemplo, clicar aqui no nome desse cliente, dar um zoom na seleção, ó, ele aumentou para 400% e deu o zoom na linha que eu tinha selecionado, tá? Então são opções que facilitam muito no dia a dia. De repente você está trabalhando e você quer dar um zoom ali para ver, você fala, nossa, mas que número é esse daqui? Deixa eu confirmar isso daqui. Ou você está em alguma apresentação, você quer mostrar um dado específico, um valor, uma data, você clica aqui, vem aqui no zoom na seleção e ele já te mostra aqui em 400%. É muito mais fácil do que numa apresentação, por exemplo, você clicar aqui e for aumentando aqui, né? Também tem essa opção, mas se você dá o zoom na seleção, ele já vai direto. Bom, então são essas opções que eu queria mostrar para vocês aqui. Tem outras coisas bem interessantes que eu vou mostrar nas próximas aulas, que vai falar aqui sobre impressão, tá? Como imprimir as informações aqui, selecionando o que você quer imprimir. Tem uma série de funcionalidades que são importantes de conhecer e que não é propriamente, porque muita gente quando fala em Excel pensa em números, cálculos, planilhas, mas tem muita coisa que é importante conhecer para você ter um domínio da ferramenta, né? Para você que está começando agora no Excel, saber como navegar entre as telas, o que localizar, como localizar. Nem tudo isso que a gente fala aqui você vai utilizar com frequência, mas você saber que existe é importante, porque em algum momento você pode precisar dessa funcionalidade, tá? Então não tenha isso em mente que tenho que saber tudo isso aqui. Não, se você viu uma vez e sabe que existe, lá na frente, por mais que você esqueça, tem um vídeo aqui para te ajudar, para mostrar como você faz a funcionalidade, e é simples de chegar na opção uma vez que você sabe que existe, tá bom? Então continua acompanhando aí os próximos vídeos, que eu vou mostrar outros recursos para quem está começando no Excel. É isso aí, pessoal, até a próxima. E se você gosta de dicas de Excel, já deixa o like e se inscreve agora, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante para você e eu consigo trazer mais vídeos com dicas práticas de Excel.